Meus queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós estamos na jornada do Bom Dia Vencedores. São 40 dias de transformação, 40 dias de devocional com base no meu livro Bom Dia Vencedores. E hoje nós estamos no dia 13, a ousadia que gera experiência. Escreva aqui nos comentários. Eu quero ser uma pessoa ousada em nome do Senhor Jesus. Escreva aí. Eu quero ser uma pessoa ousada em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos em um novo formato no final de semana, porque devido aos meus compromissos, às vezes não dá para mim ficar fazendo a live ao vivo, porque a minha agenda é um pouquinho lotada. Eu já tenho uma agenda organizada de quase o ano todo. Então, esse é um novo formato que a partir de hoje nós estaremos disponibilizando aqui no YouTube para todos vocês que estão fazendo uma jornada do Bom Dia Vencedores. E essa jornada é transformadora. Entretanto, sábado e domingo, as lives, na verdade, será gravada como hoje. Mas segunda-feira, de segunda a sexta, será ao vivo aqui comigo, às 11 horas e 30 minutos, horário de Brasília, e meio-dia e 30 minutos, horário de... Na verdade, desculpa, eu errei. São 11 horas e 30 minutos, horário de Rondônia, e meio-dia e 30 minutos, horário de Brasília. Vamos lá? É um novo formato que eu quero apresentar para vocês e ao vivo também. Será assim, se você está assistindo o seu smartphone, né, só virar ele assim que vai ficar tudo bem, que você vai ver que eu vou compartilhar minha tela com vocês para que nós venhamos estar ali fazendo um devocional com mais dinamismo. Agora, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Se você que está entrando, compartilha essa live, envia para um amigo, envia para o grupo de algum familiar seu, envia para alguém, para que eles sejam também edificados. E se você não deu like, já deu like aqui para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo do devocional é relevante e ele vem enviar para mais pessoas que precisam ouvir a palavra. Quando você dá o like, você está ajudando a compartilhar uma palavra que pode mudar a vida de uma pessoa. Então eu conto com você, dê o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para todas as vezes que eu lançar um vídeo ou entrar ao vivo com os devocionais, você será notificado. Então vamos lá, queridos. Dia 13, ousadia que gera experiência. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Olha só que maravilha. Ousadia que gera experiência. Olha que maravilha, né? Tudo diferente para fazer uma aula bem dinâmica com vocês. Eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo, né, a trabalhar com isso daqui, mas no final vai dar tudo certo no nome do Senhor Jesus. O texto base para o nosso devocional, se você me vê olhando do lado, porque eu trabalho com duas telas, né? Uma tela é a câmera aqui, onde tem um estúdio, e a outra tela onde tem o meu livro digitalizado, onde eu vou ler para compartilhar com vocês. Ok, queridos? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que todo devocional, ele começa com a base no versículo bíblico. Não existe devocional sem fundamento bíblico. É importante você é, colocar isso na tua mente. Todo devocional não é escrita que o pastor Messias escreveu. É com base em um fundamento bíblico para que nós venhamos estar respaldados pelas Sagradas Escrituras. Vamos lá. Então, o nosso versículo bíblico, né? Vocês estão vendo aqui, Mateus capítulo 14, versículo de número 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O versículo ele está resumido,
Mas Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste bem atenção. Eu já quero enfatizar para vocês aqui algo tremendo. Muitas das vezes é necessário você descer da sua zona de conforto para você ter algumas experiências com o Senhor. Às vezes é necessário que você desça daquilo que você tem medo de descer, para que você gere uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Não tem como querer ter experiências com o Senhor Jesus e viver uma vida passiva. Para gerar uma experiência com o Senhor Jesus, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se você não está disposto a abrir mão de algumas coisas, você não vai gerar uma experiência sobrenatural com o Senhor. Então, se você quer ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, escreva aqui no comentário. Escreva agora sim, que eu vou ler todos os comentários depois e vou estar respondendo. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Escreva isso. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Amém, queridos? Então vamos lá. A ousadia é um terreno fértil. A fé verdadeira sempre pede um passo além da zona de conforto. Olha só que tremendo. Pede um passo além da zona de conforto. Deixa eu dar uma tossida aqui, vou dar um mute. Então, veja bem, é fácil acreditar quando tudo está estável, mas é em meio ao vento, vamos lá, aleluia, que a ousadia espiritual se revela em meio à tempestade, que a ousadia de Deus se revela. Pedro só viveu a experiência de andar sobre as águas porque decidiu, olha só aqui, deixa só, porque Pedro ele decidiu a sair do barco. A minha pergunta para você hoje é: o que você precisa, qual é a decisão que você precisa tomar para você viver algo sobrenatural? Porque vocês sabem que a indecisão é uma decisão decidida a não decidir. Então hoje é um belo dia para você decidir e andar no sobrenatural. Então, o milagre não acontece, nós estamos aqui, ó. O milagre não acontece no lugar seguro, mas no lugar da obediência. Eu fosse você, eu sublinhava isso daqui, ó. Mas no lugar da obediência e da coragem. Sublinha no teu livro isso daí. A ousadia é combustível das experiências com Deus. Ela nasce quando o coração decide. Esta é a palavra, decide agir pela fé, mesmo sem ver o resultado. Uau! As pessoas querem resultados para depois agir pela fé, mas um coração que decide, ele age pela fé. Esta fé aqui, você pode puxar uma setinha e escrever fé hebraica, que é fé emanuá, é o crer em execução. Isso é importante que você entenda, porque muitos só têm a fé grega, que é a fé objetiva. A pessoa olha e diz assim: eu acredito, entretanto não consegue ter uma fé viva, uma fé eficaz. A ousadia não é imprudência, é confiança em movimento. É o momento que deixamos de apenas falar sobre Deus para começar a experimentar o poder, experimentar o poder dele na prática. Olha só, muitas pessoas não conseguem, queridos, experimentar o poder dele na prática pelo fato que não exerce uma fé emanuá, mas uma fé pix, óbvia, mas o Senhor quer te chamar você a exercer uma fé que
que vai levar você a experimentar o poder dele na prática. Olha só que isso daqui é tremendo. Se eu fosse você, eu sublinharia isso daí no nome do Senhor Jesus. E se você entrou agora e você está vendo esse novo formato, deixa eu te colocar aqui. Se você está vendo esse novo formato, aproveita, compartilha essa live, deixa o seu like aqui, deixa o seu like para que o YouTube me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas no nome do Senhor Jesus. Voltando para o devocional, muitos querem experiências profundas, mas permanecem ancorados, olha só, permanecem ancorados em suas rotinas espiritual. Oram, mas não se movem, creem, mas não arriscam. No entanto, Deus chama os que têm coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando as águas parecem agitadas. A fé sem ação é apenas intenção. Olha só, sublinha isso daqui. Sublinha isso daqui. Isso aqui é importante você sublinhar. A fé sem ação é apenas intenção. Se eu fosse escrever isso aqui hoje, eu escreveria assim, ó. A fé sem ação é apenas uma boa intenção. Boas intenções não movem o reino espiritual. Escreva aqui no comentário. Venha comigo. Me ajuda aqui. Porque quando você escreve no comentário, o YouTube também entende que você está interagindo comigo. Escreva assim, ó. Boas intenções não movem o reino de Deus. Você tem que entender isso, que boas intenções não movem o reino de Deus. A fé, vamos lá, a fé sem ação é apenas intenção. A fé, olha só aqui, ó. A fé sem ação é apenas intenção. A fé ousada é o que gera transformação. Olha aqui, a fé ousada é que gera transformação. Se eu fosse você, eu perguntaria para Deus, Deus, eu quero viver esta fé ousada. Porque de repente você está pedindo transformação, mas o que você tem é só boas intenções. Às vezes você está pedindo, Deus, eu quero viver o sobrenatural, mas você não sai da sua zona de conforto. Você não obedece. Você vive na rotina da mesmice. E você não tem uma fé ousada para gerar uma transformação. Fé ousada gera transformação. Coloca no comentário agora, coloca no comentário. Vamos lá, me ajuda aí. Coloca nos comentários. Isso, coloca lá. Fé ousada gera transformação. Se você não está tendo a transformação que você deseja, é porque às vezes você está com a fé normal, a fé pizza, a fé grega, a fé inteligente. Ei, não tem nada a ver ser inteligente. John Stott escreve assim, ó, fé também é pensar. Existe um momento que é necessário ter a fé grega, a fé pizza, olhar, analisar, ver se é real. Mas uma vez que você tem a comprovação que é real, você tem que ter a fé sobrenatural. E muitas das vezes a tua mente não dará a realidade e você vai ter que acreditar que Deus, ele abre porta aonde não há porta, ele abre caminho aonde não há caminho. Ele vai fazer você viver uma fé sobrenatural. Amém, meus amados? Então vamos lá. Página 78. Ousadia é sair do barco. Pedro poderia ter permanecido no barco observando o milagre de longe, mas ele escolheu viver o que os outros apenas testemunharam. Ei, quem não tem ousadia vai testemunhar os milagres dos outros e não vai viver. Ei, aprenda a ser Atos 29, escreva a tua própria história, escolha em viver o sobrenatural. Ousadia é isso, sair da teoria, mergulhar na prática. Enquanto muito se pergunta, e se eu afundar? O ousado pensa, e se eu andar? E na verdade a minha pergunta para você hoje é, o que você pensa em relação àquilo que você quer da parte de Deus? O que você está pensando, o que você quer? Será? E se eu afundar? E se dar errado? E se não funcionar? A fé não trabalha com essas hipóteses. A fé trabalha com resultado. Já deu certo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Coloca aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E se você não deu o like ainda, olha, seja ousado, dê o seu like, me ajuda no nome do Senhor Jesus. A única coisa que eu peço é que você, quando dá o like, você estará contribuindo para que o evangelho e esse devocional alcance o coração de mais pessoas. Vamos lá. Opa, aqui vai atrapalhar um pouquinho. Deixa eu mudar isso, deixa eu mudar aqui isso, deixa eu subir para cima. Deus se manifesta de maneira especial quando damos passos. Quando damos passos que nos tira da passividade. A experiência, olha só, a experiência que transforma não está na segurança, mas na entrega. Ei, sublinha isso daqui, queridos. Sublinha isso. A experiência que transforma não está na segurança, mas na entrega. Foi no campo da batalha que Davi viu a fidelidade de Deus. Foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego viram o Filho de Deus ao lado deles, que é o quarto homem da fornalha. E foi na prisão que Paulo e Silas descobriram o poder do louvor que rompe cadeias. Ei, a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Quando você coloca as impossibilidades na frente da tua fé, você só está sendo uma pessoa racional e não uma pessoa que age em fé. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. As amarras que lhe amarraram se queimaram, mas eles não se queimaram e tiveram uma experiência com o quarto homem, que é o Filho de Deus. Então, se você quer ter experiência sobrenatural, você tem que ter ousadia para abandonar a zona de conforto. E a minha pergunta é: qual é a sua zona de conforto? Tem muitas pessoas que não querem orar, não querem ler Bíblia, dá dor de cabeça, são preguiçosos. Sabe, tem um pastor que eu conheci muitos anos atrás, pastor Osmar Cândido, um grande amigo meu, ele disse assim: Messias, não existe crente fraco, existe crente preguiçosos. Crente que deixaram de orar por preguiça, crente que deixaram de ler a Bíblia por preguiça, e a partir daí a consequência é a fraqueza e a fragilidade espiritual. Vamos lá, a ousadia não nasce da confiança em si mesmo, mas da convicção que Deus está conosco. Quando o coração se enche dessa certeza, o medo perde força. O Espírito Santo nos impulsiona a agir e cada ano de fé se torna uma porta aberta para o sobrenatural. Cada ano de fé se torna uma porta aberta para o sobrenatural. Ei, queridos, preste atenção. Então, querido, deu uma travada aqui, mas vamos retornar. Então, querido, o Espírito Santo nos impulsiona a agir cada ato de fé e se torna uma porta aberta para o sobrenatural. Olha, se eu fosse você, eu sublinhava isso daqui. Olha só, isso daqui. O Espírito Santo nos impulsiona a agir a cada ato de fé e se torna uma porta aberta para o sobrenatural. Ei, o Espírito Santo nos impulsiona ou ter ousadia. Vamos lá. Não há crescimento sem risco. A zona de conforto é o maior inimigo da maturidade espiritual. Ei, sublinha isso daqui também, onde eu estou. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. A zona de conforto é o maior inimigo da maturidade espiritual. E às vezes é por isso que você não está crescendo. Diga assim, escreva aqui nos comentários assim, ó. Hoje eu decido sair da minha zona de conforto. Escreva, eu vou ler cada comentário e vou responder. Vamos voltar para o devocional. É no desconforto, é isso que as pessoas não querem. As pessoas não querem ter desconforto. Essa é a grande questão. É no desconforto que a fé amadurece, porque é ali que aprendemos a depender completamente de Deus. O mar não se abre antes do passo, ele se abre durante o processo do passo. A ousadia espiritual não busca reconhecimento, busca propósito. Ela não age para provar algo aos outros, mas para obedecer.
a voz de Deus. Sublinha isso daqui, querido, sublinha isso. Este é o grande segredo. Ela não age para provar algo aos outros, mas para obedecer à voz de Deus. E essa obediência gera experiência que marca a alma para sempre. Moisés só reconheceu o poder do cajado quando levantou diante do mar. Josué só viu as muralhas caírem depois de marchar. Gideão só provou a vitória quando confiou em Deus com apenas 300 homens. A experiência nasce depois da ousadia. Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que eu sempre digo. A força não vem antes da decisão, ela se manifesta depois que escolhemos agir. O Espírito Santo capacita os corajosos. Quando damos um passo de fé, o céu responde com poder. Oh, meus irmãos, me ajuda aqui, deixa eu falar para vocês. Os céus, ele quer responder você, ele quer lhe dar coisas extraordinárias, mas você precisa aprender a dar um passo de fé. Precisa aprender a sair da passividade, precisa aprender, queridos, a confiar no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, queridos, e a frase de hoje, né, a ousadia é o que separa os que apenas sonham dos que vivem a promessa. Se eu fosse você, eu tiraria um print disso aqui e postaria. E me marca no nome do Senhor Jesus. E se você não deu like, seja ousado. Dê o like aí. Me ajuda no nome do Senhor Jesus. Vamos lá, queridos. Talvez Deus esteja te chamando para algo que parecia maior do que você. Um novo ministério, uma mudança, um projeto, uma reconciliação, um pedido de perdão, uma atitude de fé. E talvez o medo esteja dizendo, olha que o medo esteja dizendo, e se não dá certo? Mas a fé responde, e se Deus fizer acontecer, qual que você vai ouvir? Esta é a minha pergunta para você. Você vai ouvir as promessas que Deus tem para a tua vida ou você vai ouvir a voz do medo? O que você prefere ouvir? Vamos lá. A ousadia é que separa. Desculpa, eu já estava pulando aqui. Aqui, ó. Toda experiência sobrenatural começa com um movimento. A ousadia é o que separa os que apenas sonham dos que vivem promessa. Se eu fosse você, eu sublinharia isso daqui, ó. Eu sublinharia isso daqui, que é a frase que nós lemos. É o segredo. É o segredo. E o segredo é simples. Confie mais em Deus do que na sua capacidade de controlar. Este é o grande segredo, confiar mais em Deus do que na sua capacidade de controlar. Vocês entendem, querido? Nós estamos falando muito sobre deixar as nossas próprias forças para depender daquilo que o Eterno tem para as nossas vidas? Vocês perceberam isso ou não? É isso que Deus quer para nós. Então vamos lá. Confie mais em Deus do que na sua capacidade de controlar. A fé, vamos lá, aqui. A fé ousada não garante a ausência de falhas, mas garante aprendizado em cada passo. Mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus segurou. O ousado pode cair, mas jamais será abandonado. Sublinhe isso daí. Escreva no comentário agora, para você fazer isso, validar na tua vida e para que o teu córtex frontal registra. Diz assim: eu jamais serei abandonado pelas minhas atitudes de fé. Eu jamais serei abandonado pelas minhas atitudes de fé. Escreva isso. Reflexão final. A ousadia é a ponte entre o que cremos e o que vivemos. Quem se arrisca com fé
experimenta o Deus que honra a coragem do que confia. Aí temos a nossa oração. Senhor, quero a mesma ousadia de Pedro para sair do barco e andar sobre as águas pela fé. Que eu não venha a temer o vento, nem o novo, mas confia na tua voz que me chama. Livra-me da paralisia, do medo, ensina-me a reagir com coragem. Que cada passo de fé se torne uma experiência viva da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, veja bem, o bom dia vencedor. Hoje é o dia de agir com ousadia e fé. Não espere o cenário perfeito para avançar. O mover de Deus acontece no passo da obediência. Quando você sai da zona de conforto, os céus entram em movimento e garante e a coragem de hoje será o testemunho de amanhã. A coragem de hoje será o testemunho de amanhã. Queridos, esse devocional é um devocional que eu escrevi durante 6 anos. São coisas que eu vivi, coisas que eu vivo. Quem me conhece de perto sabe da minha ousadia, sabe dos passos de fé. Irmãos, queridos, tem dia que a gente está com medo. Tem dia que você fala assim, Deus, é só o Senhor na minha vida. Mas cada passo de fé que nós damos, o Senhor nos honra. Cada passo de fé que o Senhor dá, Ele faz a água se tornar sólida. Ele abre o mar, Ele faz o fogo ficar gelado, ser o refrigério para a tua vida. E hoje, dê um passo de fé, queridos. Nesse devocional, marca, escreva, compartilha nos status do WhatsApp, compartilha frases nos seus stories, né? Tira foto da página, compartilhe, que outras pessoas alcancem a mesma ousadia, que saia da zona de conforto e venha experimentar a graça de Deus. E amanhã, domingo, nós vamos falar do dia 14, lutas como ponto de encontro com Deus. Lutas como ponto de encontro com Deus, às 11h30, horário de Rondônia. Veja bem, às 11h30, horário de Rondônia, o vídeo estará disponível. E ao 12h30, horário de Brasília, também o vídeo no meu canal no YouTube estará disponível para você acessar e assistir com a tua família, na sua Smart TV, no seu celular, de forma maravilhosa. Queridos, Deus abençoe sua vida. Estamos chegando no final deste devocional do dia 13, ousadia. Essa é a palavra de hoje, ousadia, né? E se você ainda não deu seu like, no nome do Senhor Jesus, tenha ousadia para que você dê o seu like, né? A ousadia que gera experiência. E se você gostaria de ter esse livro, coloca nos comentários assim, ó, eu preciso comprar esse livro, que eu estarei enviando o link para você adquirir, entrando em contato com você. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Só mais uma coisa, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Eu tenho que melhorar o cenário, tenho que colocar uma luz de trás, tenho que melhorar a iluminação. Mas hoje eu fiz tudo no improviso, mas vai melhorar. Coloca no comentário, me ajuda aí no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos? Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse dia, que o Senhor dê ousadia para os teus filhos viver experiência sobrenatural. Que eles tenham coragem de sair de sua zona de conforto, que vençam seus medos e que venham testemunhar e viver uma história nova. Que eles são o Atos 29, a história continua. Eu abençoo todos o quanto esse vídeo chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Se você não deu seu like, dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Deus abençoe, um beijo no coração, graça e paz.